fantástico. O Mário entendeu tudo de cara. O Mário talvez tenha sido dos caras que mais entendeu o processo. Porque ninguém mexia com o poder de ninguém. A decisão técnica era do técnico, a decisão médica era do médico, a decisão da preparação física era do preparador físico. Nós discutíamos as questões coletivas, né, que interessavam a todos, e aí sim, cada um teria que colocar a sua opinião. O técnico, a partir do Mário, também era escolhido no voto, assim como os jogadores que iam ser contratados. Tudo no voto. Os jogadores decidiam quem seria o técnico? Normalmente a gente trabalhava com uma lista tríplice. O clube colocava uma lista tríplice e a gente votava. Tanto que escolhemos a Maria, uma autogestão. Pretensão demais, eu acho. Se comentasse o seguinte: o Brasil está mudando muito rápido, né? Não tanto politicamente, mas economicamente. Ou seja, o Brasil hoje no mundo é vedete e está enriquecendo. Existe alguma distribuição de renda. O reflexo disso na sociedade é que hoje o Brasil já é praticamente um país de classe média e vai se consolidar, se tudo der certo, né, se ninguém fizer uma besteira, como um país de classe média. Se a gente pegar o reflexo que acontece lá fora, Europa e Estados Unidos, quem vai no estádio é a classe média sempre para cima. São países de classe média e quem vai para o estádio são as pessoas que têm mais dinheiro que a classe média, porque os ingressos são caros e compra-se ingressos para vários jogos, né? Tem, enfim, uma série de situações que levam o rico para o estádio, o basquete na NBA, para os grandes campeonatos na Europa. E aqui não. Aqui, qualquer esporte, quem vai no ginásio, quem vai no estádio, predominantemente, historicamente falando, sempre foram os pobres. E o Brasil não vai deixar de ser um país pobre e está deixando de ser um país pobre. Então a gente vê, eu como torcedor, eu vejo esse reflexo no estádio. Então, inclusive até em Copa do Mundo. O público de Copa do Mundo, quem já teve a oportunidade de ir, sabe que é um público elitizado. E no Brasil, esse processo de elitização do público do futebol já está acontecendo. Eu percebi isso na torcida do Corinthians. E sem julgar se é bom ou se é ruim, eu queria que fosse comentado o seguinte: como isso, se o público de estádio, que também faz parte do espetáculo, se o torcedor que vai ao estádio sendo elitizado cada vez mais, se isso saindo da base da sociedade para cima, se isso, o poder disso, enfim, o que isso influi no futebol como um todo, na torcida como um todo. É um gesto político, porque não é meramente o capricho de um atleta que diz não vou sair porque eu sou bom e não quero sair. É porque ele tinha uma interpretação do jogo e ele estava convicto que aquela interpretação naquele contexto era mais acertada do que a do Dorival Júnior, né? Então, resgata essa ideia da participação que a democracia corintiana levou às últimas consequências. Muito pouca gente interessada em fazer jornalismo. E, em geral, o que eu percebo, essa molecada que está saindo da faculdade, ela está saindo muito mal preparada. Talvez o custo, né, de formação aí, a culpa esteja dentro da universidade. Nós temos todo um processo, digamos, de interiorização da sociedade brasileira. Nós falamos aqui em alienação, etc, etc. Porque, também, eu cresci ouvindo Chico Buarque. Essa molecada está crescendo ouvindo El Chan. São coisas muito diferentes. Agora, as razões para isso... Bom, primeiro que as sociedades são cíclicas, as razões são múltiplas, né? E é difícil apresentar uma que seja mais importante que outra, mas, sem dúvida alguma, hoje o meio do futebol, por gerar muito mais riquezas do que há 30 anos atrás, ele tem uma visão muito mais mercantilista do que tinha antes. Mas isso não é algo negativo necessariamente. Existem formas e formas de tratar isso. Então, considerar um jogador de futebol mercenário, eu acho que é um exagero. Em primeiro lugar, porque ninguém faz arte. Sim. Estou falando só dos que fazem arte. Tem jogador de futebol que não deveria estar ali nunca, né? São muito mais brucutus do que artistas, né? Mas quem faz arte precisa estar apaixonado por ela. O que ocorre hoje é que existe uma
uma lógica de circulação desses atletas que não dá tempo da relação afetiva ser criada em relação ao clube, que é muito diferente da nossa época. No Corinthians eu joguei 6 anos. Eu nunca tinha sido corintiano antes disso. Quer dizer, para que eu me envolvesse com a instituição, me envolvesse com a alma corintiana, isso exige um tempo, né? Você tem que criar essa relação afetiva e só o tempo te dá isso. Aí depois você fica muito mais fácil. É muito difícil viver na casa dos outros. Por isso que cada um tem a sua própria casa, cria o seu conforto. É ali que você está protegido e onde você, né, normalmente vive melhor. Agora, você chega num lugar estranho a cada 6 meses, você não vai ter relação afetiva nunca. Quer dizer, talvez o mercenarismo aí idealizado seja correr atrás do dinheiro. Isso sim, eu acho que é uma grande besteira, mas ninguém pode ser condenado por isso, porque nós vivemos num mundo que o estímulo todo é voltado para o poder, algum tipo de poder. Nada é humano. Beleza, dinheiro, vitória, só vitória que interessa. Né? Quer dizer, eu sempre falo o seguinte, pô, ganhamos ou perdemos? Nós temos, o importante é ser feliz, gente. A gente ganha e perde toda hora na vida. Imagine isso no campo de futebol. Do outro lado tem gente competente também, ou querendo o mesmo objetivo. O fundamental é que a gente possa viver bem, né? Agora, esses moleques que estão no futebol, que de uma hora para outra cai um caminhão de dinheiro no bolso deles, eles vão consumir mesmo, porque a sociedade brasileira é só mundial, né? Só brasileira. Esse mundo neoliberal só vende consumo. Teve uma entrevista do Neymar que me assustou, tá? Ele queria comprar uma Ferrari, uma Porsche, queria não sei o quê, a mulher mais bonita. Quer dizer, é tudo que é vendido como o mais importante. É o que a gente consome. Quem tem discernimento consegue escapar disso, quem não tem, mergulha. E esses moleques, em geral, não têm discernimento nenhum. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Para quem é corintiano, quem nem tinha noção do que era futebol, e começou a torcer futebol na roça, onde tinha a mídia era só o velhinho rádio pioneiro do meu pai santista e do compadre dele também santista. E eu chorando embaixo do rádio. Porque era a época do tabu, o Corinthians só perdia. É muito emocionante, sou admiradora do Sócrates, acompanho quando posso o programa na cultura. Falando de capitalismo, mundo contemporâneo, onde todo mundo só pensa, né, em dinheiro, dessa mídia perversa, queria que você comentasse um pouco sobre as escolinhas de futebol. Em todo bairro, em toda esquina tem uma escolinha de futebol, e a criançada, as mães gastam o dinheirinho do mês último da feira para levar seu filho para a escolinha. Algumas têm consciência que é para desenvolver o menino, mas outras sonham que ele se torne realmente um jogador de futebol. Como você vê isso, essa perversão, quando você comenta sobre o Neymar, que quer a mulher mais bonita do mundo? A mulher mais bonita, a gente já sabe qual canal que mostra sempre a mulher mais bonita. E o carro, uma Ferrari, que no Brasil a gente tem conhecimento das ruas que é difícil uma Ferrari caminhar, né, aqui nas nossas ruas. Como você vê isso? E a mercantilização também através dos empresários, né? O menino mal faz um gol na pelada, já tem alguém de olho querendo cuidar do menino, né? Ok, obrigado. Por favor. Uma das preocupações que eu tenho é com o nível de formação das pessoas que trabalham com essas crianças. Antes de tudo, esse cara tinha que ser um educador. Ele não precisa entender nada de futebol, tem que ser educador. Uma das carências hoje da nossa sociedade é a questão da socialização. Também é outra das minhas lutas. Antes
antes de colocar a criança na escola, nós temos que socializar, ela tem que saber que ela vive em sociedade, que ela tem que respeitar espaços de outras pessoas, tem que dividir uma série de coisas com outras pessoas. O que ocorre hoje muito é que essa criança não se socializa nem em casa, na família, porque a família em geral está toda rompida, e muito menos fora de casa. Então ela é jogada na escola sem saber exatamente o porquê estaria indo para aquele local. E o que ela faz é agredir o professor, é agredir quem esteja do lado dela. Na verdade é um ser muito pouco humano, por falta de socialização. E o esporte é fundamental para a socialização, porque é o mais barato meio e ferramenta para tal. Com um educador e uma bola, eu transformo 300 pessoas, 300 crianças em pouco mais de um mês. Eu a socializo só com a bola e com o esporte coletivo, mas tem que ter um educador. Agora, passando para o lado das escolinhas de futebol, que formação essas pessoas têm para trabalhar com crianças? Onde elas estudaram? Que tipo de noção pedagógica elas têm para se relacionar com garotos de 8, 10, 12, sei lá, que idade seja. A gente, como pai, tem imensa dificuldade de tratar o filho. Imagine tratar 40 filhos dos outros, 50 filhos dos outros, 100 filhos dos outros. Essa responsabilidade merece um cuidado especial. Só podia ser, né? Só faltava tocar o hino do Parmeira aqui. Seria uma maravilha. Então, eu acho que aí também é outra questão que a mão do Estado tem que entrar. Não pode ficar de fora. Ele tem que se responsabilizar por isso. Então, ele é um deseducador em relação à técnica esportiva. Porque você só aprende com alguém que sabe mais que você. Se o seu professor sabe menos que você, ele vai deseducá-lo. Ele vai ensinar exatamente o que ele não sabe. Então não tem, é impraticável. Então, eu acho que tinha que haver uma normatização desse processo pela mão do Estado.